Oi, pessoal do sexto ano. Continuando, né, nossas aulas agora, a gente vai pegar a apostila de geografia, tá? Nós havíamos parado próximo ali, a página 38, e a gente vai continuar então com fusos horários, tá? Então, vocês vão pegar lá a apostila, tá? Vão lá para a página 38. Vamos chegar lá na página 38, onde a gente vai começar lá então a falar sobre fusos horários, né? O que são fusos horários? O fuso horário, ele acontece por causa do movimento de rotação da Terra, né? A marcação das horas, ela é diferente em determinados locais da superfície terrestre. Por quê? Porque a posição que a Terra está em relação ao Sol não é sempre a mesma, né? A Terra faz esse movimento, né? Então, a Terra faz um movimento de rotação que ela gira ao redor do seu próprio eixo, né? E vai dar origem aos dias e às noites. Então, é claro que nós temos, a gente já havia visto, né, anteriormente na apostila, que a gente tem lá as linhas imaginárias, né? Então, nós temos lá o Equador, o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio, o Círculo Polar Ártico, o Círculo Polar Antártico. Essas linhas são as linhas, vamos dizer assim, os paralelos ao Equador, né? E temos as linhas longitudinais, que temos lá a principal, que é o meridiano de Greenwich, né? E as linhas longitudinais que vêm do norte para o sul, né? E as linhas que são paralelas à linha do Equador, né? São linhas que estão abaixo ou acima das linhas do Equador. Então, quando a gente fala em fusos horários, a gente tem que ter em mente o quê? Sempre a linha lá longitudinal do meridiano de Greenwich, tá? A partir daí, o meridiano de Greenwich, ele marca oeste e leste. Então, ele divide, né, o nosso planeta em oeste e leste. Quando você está em determinado local e você parte para oeste, você sempre vai estar diminuindo 1 hora. A cada 15 graus de latitude, você vai diminuir 1 hora, tá? Sempre o marco principal é o meridiano de Greenwich, tá? Se você vai para leste, né? Se você vai para leste, o que vai acontecer? Você vai aumentar 1 hora. A cada linha depois do meridiano de Greenwich, você vai andar 1 hora, ou seja, 15 graus, tá? Então, retomando, a cada 15 graus de longitude, nós estamos andando ou para leste, aumentando 1 hora, ou para oeste, diminuindo 1 hora, tá? Então, os fusos horários nada mais são do que faixas imaginárias em arcos, vamos dizer assim, né? Arcos longitudinais que eles partem a partir do meridiano de Greenwich, ok? Tem várias conferências, vamos dizer assim, né, que foram estudadas já, que aonde passa, vamos dizer assim, esse meridiano, né, esse meridiano de Greenwich, por que esse nome, vamos dizer assim? Por muito tempo isso aconteceu nos países que estabeleciam meridianos que tinham referência zero, vamos dizer assim. Então, hoje em dia, a referência zero é o quê? É o meridiano de Greenwich, tá? Aí a gente pode perceber lá. E no Brasil? Vamos falar um pouquinho então do Brasil. O Brasil é um horário só? Só tem uma... A gente fala sempre assim, horário de Brasília. Por que horário de Brasília? Porque o horário de Brasília é um. Se eu estiver no Acre, o horário é outro. Se eu estiver no Amazonas, no Mato Grosso, né, o horário vai ser outro, né? Então, o que acontece? Dentro do território brasileiro, nós não temos somente um horário, tá? A gente tem outros fusos horários. Então, se a gente perceber, se vocês estiver acompanhando aí, ó, aqui
é um fuso horário, aqui outro fuso horário, aqui outro fuso horário e aqui outro fuso horário. Então, dentro do território brasileiro, nós temos 4 fusos horários, tá? Isso, é claro, né, que no decorrer do tempo foi especificando, vamos dizer assim, foi demarcando coisas mais precisas, né? Foi demarcando áreas mais precisas. Mas hoje, o fuso horário atual, ou seja, o fuso horário civil, é esse aqui, ó, né? Tem lá os das ilhas aqui, ó, né, do oceano, é um fuso horário. Aqui que pega toda a região do litoral aqui e um pouquinho aqui do norte, é outro fuso horário. Aqui, onde pega algumas regiões do centro-oeste, norte, é outro fuso horário. E aqui, onde tem o Acre, é outro fuso horário, tá? Então, se eu estou aqui, ó, eu vou colocar, por exemplo, a Rosa dos Ventos, que é essa aqui, né? Aqui em cima do mapa. A leste, eu vou sempre andar, né? Ou seja, eu vou sempre para frente. Eu vou acrescentar 1 hora a cada fuso horário, ou seja, a cada 15 graus. A oeste, eu vou estar diminuindo 1 hora. A cada 15 graus que eu voltar, eu vou estar diminuindo 1 hora, ok? Temos algumas atividades aqui que vocês podem fazer, tá? Você tem que olhar no mapinha para vocês conseguirem fazer a atividade. Aí a gente vai ver lá no mapa. Por exemplo, nós temos alguns elementos que são principais no mapa. Para a gente entender um mapa, a gente precisa ter uma legenda. A gente precisa ter, vamos dizer assim, apresentar elementos que a gente possa buscar no mapa e entender o que esse mapa está mostrando. Quais são esses elementos? O título, né, o título do que está se tratando desse mapa. Nesse caso, esse mapa trata-se da divisão política. Enquanto, quando eu falo divisão política, eu estou falando de estados. Então, vai mostrar todos os estados do Brasil. Por isso, divisão política. O mapa, esse ou qualquer outro mapa, tem que ter o quê? Legenda. Na legenda, a gente vai poder encontrar algumas coisas que estão marcadas lá no mapa. Se tivesse apenas marcado, mas sem a legenda, eu não sabia do que se tratava. Então, tem que ter a legenda. A orientação. Como eu vou saber no mapa onde é leste, onde é oeste, onde é norte, onde é sul? Por isso que tem a Rosa dos Ventos. Então, eu coloco essa Rosa dos Ventos em cima do mapa e eu vou saber a orientação, tá? Temos também a escala. O que é a escala? Ela vai indicar quantas vezes esse mapa foi reduzido, o tamanho dele. Por quê? Olha o tamanho do território brasileiro. Para eu colocar ele em uma página, em uma folha, né, eu tenho que reduzir milhares de vezes esse mapa. Para isso, eu vou buscar, né, a ajuda na escala. Eu vou diminuir para poder chegar em uma escala que vai colocar, vamos dizer assim, numa imagem que eu possa identificar, tá? E a fonte? A fonte no mapa é de onde foi pesquisado esse mapa. Se foi de livro, se foi de site, se foi de atlas, tá? Então, como a gente já havia dito ali no mapa, a escala cartográfica é o quê? É fazer a redução de uma imagem. É fazer a redução de um local, vamos dizer assim, tá? Aí tem aqui algumas atividades sobre escala, né? Que no caso aqui, ó, você vai utilizar o mapa do Brasil, que se encontra na página 3, né, do material de apoio, e vai determinar as distâncias aproximadas entre as capitais, tanto na representação quanto na realidade. Depois complete o quadro a seguir inserindo as informações solicitadas. Lembre-se, ficar atento às medidas, pois quanto maior for a sua extensão, mais preciso será o resultado, né? Então, quer dizer, eu tenho lá, primeiro, a capital, Belém, né? Capital do Pará, Belém. Capital do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Eu quero saber a distância em centímetros, então eu vou pegar uma régua, vou lá no mapa e vou medir em centímetros, tá? E depois eu posso pesquisar e ver a distância em quilômetros, ok? Depois nós temos também a escala gráfica, né, que é mais usada, que representa, vamos dizer, mais vantagens e
são usadas também para plantas de casa, de apartamento, tá? O que é uma planta? A planta de uma casa, ou a planta de um apartamento, ou de uma praça, ou até de uma cidade. É a projeção do que vai, do real, vamos dizer assim, em locais menores, né? Então, você vai fazer as medidas ali, você vai fazer só que tudo reduzido, tá? Para depois a gente colocar numa escala maior e fazer a construção, vamos dizer assim. Aí tem algumas questões também aqui, tá? Que vocês podem estar fazendo. E a gente vai ver os mapas, né? O mapa, ele traz sempre um título. Esse título vai ser do que o mapa está tratando. Por exemplo, Brasil, domicílios com geladeira. Aqui está mostrando o quê? Uma legenda. As cores nessa legenda vai mostrar o que aqui? As cores onde tem mais pessoas que têm geladeira, onde tem menos pessoas com geladeira e tudo mais. Então, isso aqui é o quê? Para mostrar, nesse caso aqui está mostrando os domicílios com geladeira, tá? Só que o mapa, ele pode trazer uma infinidade de recursos para a gente. Ele pode trazer clima, vegetação, mapa rodoviário, que vai mostrar as rodovias do nosso país ou de outros locais, mapa hidroviário, que vai mostrar por onde a gente pode navegar, né? Onde tem aeroportos e muitas outras coisas mais, tá? Aí tem também algumas atividades aqui que vocês podem responder, tá? No caderno. E na número 5, na atividade 5, vocês vão olhar nos mapas e vão colocar as letras e dizer quais são os títulos desses mapas, o que eles estão mostrando, ok? Então, a gente vai ficar por aqui, né? A primeira aula, depois a gente continua, então, dando sequência às convenções cartográficas, tá bom? Tchau, tchau, até mais.